Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estaremos... Desculpa, ontem eu não consegui fazer a live. Desculpa. Hoje estaremos falando de novo sobre Jonas. Eu vou ler o primeiro capítulo. Eu vou ler o primeiro capítulo, irmãos. O versículo 1 até o versículo 3. Amém? Para a gente entender já o que já foi explicado nos vídeos anteriores. E hoje é o último vídeo de Jonas. Amém? Que Deus possa abençoar-nos, eu, você e todos nós, em nome de Jesus. O livro de Jonas, você procura aí, tá? Quando falar que Jope, irmãos, que Jonas desceu a Jope, Jope era uma cidade portuária, tá? Uma cidade portuária, onde os navios atracam para pegar pessoas, mantimentos, ou trazer coisas, ou levar coisas. É tipo um porto, tá? Jope era assim, era uma cidade portuária onde os barcos iam e vinham. E foi lá que Jonas pegou o navio para Tarsis, né? Então vamos observar umas coisas aqui, mostrando os detalhes que eu marquei aqui, importantes para a gente saber. Amém? Todo mundo achou? Jonas, capítulo 1, verso 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Irmãos, aqui está escrito o seguinte, que clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui a malícia da cidade toda subiu até Deus. Tem uma passagem bíblica, irmãos, que um homem orou e Deus ouviu. Aqui a cidade toda de Jonas, de Nínive, que na época tinha umas 300 mil pessoas por aí. No seu centro devia ter mais ou menos umas 120 mil pessoas, mas porque o território era grande. Era tão grande que a cidade, para ser atravessada andando, seria 4 dias de caminhada. É longe, irmãos, né? Vamos dizer que é longe, porque eu já fiz uma caminhada de 18 quilômetros, eu acho. É 18 quilômetros. Acho que é 18 quilômetros que eu fiz. Uma caminhada de 18 quilômetros, irmãos, e não durou um dia, não. Durou poucas horas, sabe? Umas 6 horas, mais ou menos. Então, eu fico pensando que uma cidade que demora 4 dias andando sobre ela para atravessar ela de um lado no outro, é uma cidade muito grande, né, irmãos? Então diz o seguinte, o primeiro versículo: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, que era um sacerdote, tá? Amitai era um sacerdote, dizendo: Levanta-te e vai, levanta-te. Tem outras passagens que não diz levanta-te, não. Tem outras passagens que diz disponha-te. Mas aqui já vai logo direto ao assunto, né? Aqui diz o seguinte: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia de Nínive subiu até Deus, né? Então, irmãos, o que nós podemos observar é que em Gênesis capítulo 18, versículo 20, quem clamou a Deus foi
Ló, sobrinho de Abraão, quando ele estava em Gomorra, em Sodoma, né? Ele clamou a Jó, clamou a Deus. Ló clamou a Deus em Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Você pode conferir lá se você quiser. Ele sozinho clamou a Deus e Deus ouviu a sua voz, sabe? E Deus mandou os anjos para observar realmente se realmente era aquilo mesmo que estava acontecendo lá na cidade de Sodoma. E Deus viu que era realmente aquilo, e aconteceu aquilo que aconteceu, que todo mundo já sabe, né? Que Sodoma foi totalmente destruída e até hoje nada foi construído lá. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Clamar aqui, irmão, Deus não define como ele deve falar, mas porque Deus disse aqui que a malícia daquele povo subiu contra mim. Malícia são coisas maldosas, sabe, irmão? Malícia vem de mal, de coisas maldade, sabe? Prostituição, malícia, maldade, tudo isso. Então, Deus não fala, quando Deus fala aqui, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, Deus não diz para ele o que ele deve fazer. Eu até acredito que Deus não falou isso, porque ele, sendo um profeta, ele deveria saber o que dizer, né? Porque a sua malícia subiu contra mim, a maldade dela subiu e Deus ouviu, né? Isso incomodou o Senhor, porque o Senhor, irmão, ele está assim olhando a terra, está olhando a terra assim, sabe? Está olhando a terra assim. Tudo o que acontece ali ele sabe, tudo. Vocês viram aqui que Deus tomou uma atitude sem ninguém clamar a ele. Lá já em Sodoma, Ló clamou, sobrinho de Abraão. Agora aqui não, aqui ninguém clamou a ele. Ele mesmo tomou essa atitude, sabe? Então vamos ver o versículo 3, irmãos. E Jonas se levantou para fugir da... Nossa, esse cara... Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, outra coisa importante que nós precisamos perceber aqui, que Jonas, depois que ele falou isso aqui, depois que Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, irmãos, ele iniciou uma decadência na vida dele. Pode olhar para vocês ver que primeiro ele estou no versículo 3. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope. Ele começou a descer. Assim acontece com as pessoas que fogem da presença do Senhor, irmãos. Começam a descer, sabe? Depois de descer para Jope, nós vamos ver aqui, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Depois de descer para Jope, o que ele fez? Ele pegou um navio que ia para Tarsis e desceu de novo para o porão, não foi? E descendo de novo para o porão, houve uma grande tempestade, não foi? E ele foi jogado no mar, não foi? E jogado no mar, ele desceu novamente, lá para o fundo do mar, né? Onde Deus arrumou uma baleia para pegar ele e jogar ele para fora da terra de novo. Que se ele continuasse descendo desse jeito, ele ia acabar morrendo, né? Eu fico imaginando, irmãos, esse rapaz ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Parece coisa infantil, parece uma história de livro infantil, né, irmãos? Mas não é não. Não é não, porque a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Não existe nada impossível para o Senhor. Então, quando ele quer corrigir um servo dele, ele usa da maneira que ele quer, sabe, irmãos? Ele é o Todo-Poderoso. Diz a palavra do Senhor que ele tem um mar na palma das suas mãos, entendeu? Quando a água da praia chega até aquele limite e volta, aquele limite ali quem pôs aquilo foi Deus. Você vem até aqui e daqui você volta.
não pode subir mais. A não ser em casos extremos, né, irmão? Quando acontece uma tempestade, aí acontece do mar ficar bravio, ele chega até a derrubar muros, né? Mas o normal é que o mar obedeça a Deus e vá só até onde Ele mandou, sabe? Se você der um passo para trás, você já não morde seu pé. Então eu tô até um pouco aqui vendo aqui essa passagem de Jonas. Jonas pareceu tão infantil aqui, né, irmãos? Ele sendo um servo que Deus escolheu, um profeta de Deus, né? Ele pareceu tão infantil aqui com o seu modo de agir, né? Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro, para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor o mandou, aí agora aqui vai dizer que Deus mandou uma tempestade, e que ele desceu de novo, que ele foi jogado, ele desceu no porão do navio. Uma coisa que eu queria comentar aqui, irmãos, que não sei se vocês perceberam isso, mas esse desejo de Jonas de ficar longe de Deus, esse desejo de Jonas, irmãos, é uma falta de sabedoria, sabe? Entendeu? Eu entendo isso. Eu entendo que isso é uma falta de sabedoria de Jonas. Sabe por quê, irmãos? Jonas, no versículo 2, diz assim: Deus mandou ele levantar, no versículo 2, no capítulo 1 de Jonas, Deus mandou ele levantar e ir a Tarsis, né? No versículo 3 é que ele levanta lá. O versículo 3 diz assim: Jonas se levantou para fugir para fugir da face de perto de Deus, né? Da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Que sorte, né? Desceu lá em Jope, já achou o navio que ia para Tarsis, já desceu para o fundo do navio. Começou a descida de Jonas, uma descida feia. Quem brinca com Deus não fica bom, não, meus irmãos. As coisas não ficam boas. Quando Deus te chama para fazer uma obra, faz. Esses dias eu estava indo para o culto até. E aqui perto de onde eu moro tem um parque aqui que chama Parque da Cidade. E os jovens gostam muito de ir lá, sabe? Principalmente esses jovens que usam calça rasgada, que gostam dessas musiquinhas boas, sabe? Esses jovens que pintam o cabelo de roxo, de preto, de vermelho, não sei o que mais. Então é aquela turminha, sabe? Esse pessoalzinho. Não sei como é que chama esse povo. É os jovens. Os jovens, sabe? Não estão nem aí para ver. Então estava indo para o culto, irmãos. E chegou num lugar onde tinha um atrocamento, assim, onde eu teria que passar. Isso aqui vem do Parque da Cidade. Essa aqui é a minha casa. Eu teria que atravessar essa rua que segue, né? Eu teria que atravessar essa rua e ir nessa calçada para mim poder chegar na rodoviária. Então, esse pessoal estava vindo lá de baixo. Eles iam encontrar comigo ali. E, irmãos, quando eu cheguei perto deles, quando eu os vi, eu pensei no meu coração, talvez até tenha murmurado comigo mesmo. Eu pensei assim: puxa vida, eu estou indo para o culto e esse pessoal está vindo do Parque da Cidade. O que será que eles fizeram lá? Que conversa será que eles tiveram lá? Né? E eu estava indo para o culto. Aí, irmãos, foi eu pensar assim, Deus falou assim: fala com eles. Olha, falar o quê? Falar o quê com os jovens que você nem entende o que eles falam, né, irmãos?
é mano, é não sei o que, aquele negócio é nós, aquele negócio, sabe? Mas Deus mandou falar com eles. Eu, sendo um servo do Senhor, eu não vou ser um Jonas. A princípio Jonas não foi, mas depois ele foi. Eu não vou ser um Jonas. Então, eu fui lá, eu encostei no muro, né? E fiquei esperando eles chegar. Sabe, vieram com aquelas conversas, um empurrava o outro, aquelas brincadeiras bobas, não sei o quê, e chegaram perto de mim, irmãos. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que eu vou falar? Deus falou assim: não é você que vai falar, sou eu que vou falar. Amém. Aí fiquei lá esperando, né, irmão? E eles vieram, chegaram perto de mim, eu falei para eles assim: irmãos, essas palavras saíram da minha boca, mas eu não falei, foi Deus que falou. Essas palavras saíram da minha boca, mas eu tenho certeza que de onde eu ia tirar isso? Depois eu fiquei prestando atenção no que Deus tinha me falado antes, que Ele iria falar e não eu, e eu acreditei que foi Ele que falou mesmo, porque isso eu não tinha a mínima intenção de falar isso, e nem, sei lá, e eu achei que seria desrespeitoso. Depois que eu falei, depois que eu fui para o culto, eu fui pensando sobre isso, sabe? E eu cheguei à conclusão seguinte: puxa vida, aquilo que eu falei lá, para eles aceitarem, só pode ser de Deus, porque se eu falasse por mim mesmo, talvez eles até me criticassem por isso. Mas vamos lá o que eu falei. Eu estava encostado no muro quando eles vieram. Quando eles estavam mais ou menos a 1 metro de mim, irmãos, eu fiquei de pé no meio da calçada e falei com eles. Eu vi que tinha um líder entre eles que era o que mais falava. Aí eu falei com eles: posso falar uma coisa para vocês? Irmãos, eu estava com uma Bíblia na mão, com o terno, gravata, aquele negócio todo, de ir para o culto. Eu falei assim: posso falar uma palavra com vocês? Eles falaram: claro, pode. Eu fui falar logo com esse rapaz que parecia ser o líder da turma. Eu falei assim: posso falar uma palavra com você? Ele falou assim: pode, claro, pode falar. Eu falei assim: você sabe, olha para você ver que assunto, irmãos, que veio na minha cabeça. Eu nunca falaria isso para pessoas jovens ainda. Eu não falaria isso. Mas Deus mandou falar e Deus falou, então está tudo certo. Aí eu falei assim para ele, quando eu falei: posso falar com você? Eu falei: pode. Eu falei assim: eu vou te fazer uma pergunta, você me responde. Ou vocês, tinha umas 7 pessoas, eu falei assim, 7 menininhas, jovens, de 14 anos, 17, no máximo 17, sabe? Era uma turminha, vestido de preto, aquele negócio todo, não sei. Eu falei assim: posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem souber responde, por favor. Posso fazer? Claro, pode fazer. Vocês sabem quantos esperma o pai de vocês, sabe, colocou na sua mãe quando ela ficou grávida de vocês? Olha que pergunta, irmãos. Só pode ser de Deus isso. Aí eu falei assim: vocês sabem quantos esperma, não, irmãos? Quantos espermatozoides, né, foi colocado no ventre das suas mães para que as suas mães tivessem vocês? Aí um deles respondeu, o líder deles respondeu: isso aí nós já estudamos isso na escola, milhões. Aí entrei com outra palavra. Tá vendo, pessoal? Tá vendo que o que aconteceu aí já foi um milagre? Entre esses milhões, vocês estão aqui. É coisa de Deus, né, irmãos? Entre esses milhões, vocês foram escolhidos. Isso é ou não é um milagre na vida de vocês? Aí todos concordaram. Achei muito legal isso. Como é que pode, né? Deus faz de um jeito, às vezes, que, olha, impressionante. Eu fiquei impressionado. Mas por eu ter falado, Deus me usou, né? Aí eu falei assim: então, vocês são um milagre de Deus, cada um de vocês, tá? Quando vocês for chegar em casa, antes de dormir, agradeça a Deus pelo dia, tá?
que Ele concedeu a vocês mais um dia de vida, porque Ele não trouxe vocês aqui à toa, sabe? Entre milhões de espermatozoides, vocês foram escolhidos, tá bom? Então, na hora que vocês for deitar, se vocês tiverem uma Bíblia, lê um pedacinho da Bíblia, uma partinha lá, e Deus vai falar com vocês, tá bom? É só isso que eu tinha que falar com vocês. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Que vocês tenham uma boa tarde, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite. E não se esqueçam, vocês é um milagre de Deus nesta terra. E Deus quer usar vocês. Amém? Que Deus abençoe. E fui embora. Porque eu acho que esse negócio de ficar demorando muito também não dá certo, né? Então eu achei, depois, irmão, observando, eu lembrei disso agora, irmãos. Eu nem ia comentar nada sobre isso. Lembrei disso agora. Então eu achei lindo isso, sabe? Quando a gente vai... Deus falou vai, você vai, Ele fala para você. E às vezes acontecem umas palavras que você não falaria se fosse você só. Eu não falaria isso se eu tivesse só eu. Se não fosse por Deus, Ele não me mandasse, eu não falaria isso. Amém? Irmãos, uma coisa que eu percebi aqui é o seguinte, que no versículo 3 deixa bem claro isso, ó. Estou no Jonas capítulo 1, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Fugir diante da face do Senhor. Sabe o que me faz crer aqui, irmãos? O que me faz crer aqui é o seguinte, que na mente pequena de Jonas, Deus era o Deus somente de Israel, né? Não faz pensar isso? Que Deus está na cidade de Israel e que se eu for para Jope, Deus não vai estar lá, então lá Ele não vai me perturbar, né? É isso que passou na cabeça de Jonas, só pode ter sido, né? Que ele não acreditava que Deus era um Deus onipresente que estava em todos os lugares, né? Mas mais na frente ele vai acreditar nisso, quando ele pegou o navio, quando veio a tempestade, quando ele estava dormindo lá no porão, o capitão chegou lá e falou assim: o que você está fazendo aí, rapaz? Dormindo aí, nós morrendo lá em cima. E tiraram sorte, caiu em Jonas, então esse é o culpado, e jogaram ele no mar, e o mar se acalmou na hora. Isso quer dizer que era a culpa dele mesmo, devido à sua desobediência. Então o importante aqui é entender aqui, irmãos, é que Jonas pensava o seguinte: o Deus de Israel é o Deus de Israel, não é o Deus de Tarsis, não é o Deus de outra cidade que eu for. Esse Deus está só aqui. Então ele colocou Deus como um Deus limitado, que só se limitaria ao povo de Israel, sabe? A região de Israel. Como é que pode um profeta pensar assim, né, irmãos? Como é que pode, rapaz, um profeta pensar assim? Agora eu vou explicar para você aqui uma coisa, irmãos, que você talvez não tenha percebido também. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender aqui é que, assim como Deus falou para mim, Deus falou comigo, Deus usou a minha boca para falar, Deus usou a boca de Jonas para falar também, irmãos. Eu vou ler aqui para vocês agora como Jonas pregou. Aí aconteceu o seguinte, deixa eu contar a história rapidinho. Aconteceu o seguinte: Jonas foi jogado no mar, Deus fez um peixe pegar ele e andou com ele 3 dias, 3 noites no fundo do mar, né? E lá Jonas fez uma oração para Deus, e Jonas passou a acreditar em Deus, e aí a gente lê a história de Jonas, a história de Jonas é um pouco engraçada. Aí pronto, Deus ficou 3 dias, 3 noites lá, deu tempo de entrar na cabeça dele de quem é Deus, né? Porque agora observou já que Deus está em todos os lugares, isso é bom para ele, é bom para todas as pessoas. Não pense que você está fazendo alguma coisa escondida que Deus não está vendo, porque Ele está vendo
Eu já falei para vocês sobre o mural de cada um de nós que está lá na frente de Deus, né? Está tudo escrito ali. Tudo. Tudo, tudo, tudo. O fio de cabelo que caiu seu, que você não viu, está lá. Tá bom? Só para você ter uma ideia. Quando você passou a mão na sua cabeça e caiu um fio de cabelo, está escrito lá. Mas eu não vi. Nós vamos responder lá. Deus vai falar para você, mas eu vi. Isso é para você saber que tudo que você fez eu vi. Então, irmãos, ele foi cuspido pela baleia, Deus mandou a baleia cuspir ele na praia, ele cuspiu ele na praia, sabe? Aí ele foi para pregar o evangelho. Mas Deus não tinha falado como que ele ia pregar. E ele detestava esse povo de Nínive, irmãos, por causa da maldade deles, que eu já falei no vídeo passado. Eles eram muito maldosos, muito maldosos. Muito. Era de uma maldade extrema, sabe, irmãos? Uma maldade extrema. Então Jonas não gostava dele. E eles tinham guerreado várias vezes já contra Israel e tinha ganhado a guerra contra Israel. E tinha levado Israel cativo. Não só Nínive, mas como Tarsis e como, não só Nínive, como Assíria e como Babilônia. Quando o povo de Israel ficou 70 anos cativo em Babilônia, eles ficaram divididos em Babilônia, em Tarsis e Nínive, sabe? Então eles ficaram cativos. Esse povo detestava o povo de Israel, não gostava do povo de Israel, sabe? Então, olha a oração que Jonas fez. Olha a oração que Jonas fez. Onde está? Está no versículo 4. Irmãos, capítulo 3, versículo 4 de Jonas. Olha a oração que ele fez. Ele tinha que andar 4 dias para sair da cidade, né? Aqui vocês vão ver a oração de Jonas. É uma oração de uma pessoa que está triste. Sabe, Deus mandou ele falar para o pessoal de Nínive para que eles se arrependessem, né? Porque eu pensei assim, Jonas vai falar, puxa vida, um profeta, né? Vai falar, pessoal, igual o Jeremias falou lá para o pessoal de Jerusalém, né? Pessoal, se arrependa, que Deus não está gostando do que vocês estão fazendo. Se arrependa, a mão de Deus vai pesar contra vocês. Se arrependa. Jonas não falou isso não. Jonas estava muito chateado, porque detestava esse povo. Ele não gostava desse povo. Então no capítulo 3, versículo 4 diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia. No primeiro dia ele falou assim, e pregava, e dizia. Deus falou que ele destruía aquela cidade em 40 dias, né? Ele falou assim: 40 dias e Nínive será destruída. Só isso. E ele foi no dia inteiro. 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Passar perto de um botequinho, de um bar lá. 40 dias e Nínive será destruída. Passar perto de alguém, 40 dias e Nínive será destruída. Que pregação, né? Que pregação animadora, né, irmãos? Aí deu o segundo dia. O segundo dia foi o segundo dia de caminhada. É 4 dias, né, para sair da cidade. Então, o primeiro dia ele falou assim: há 40 dias e pregava. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Está escrito aqui. Subvertida e destruída, sabe, irmão? Destruída e subvertida é a mesma coisa. Então, no primeiro dia ele falou: há 40 dias Nínive será subvertida, destruída. E no segundo dia da caminhada ele continuou falando: há 39 dias Nínive será destruída. Há 39 dias Nínive será destruída. Que profeta mais chato é esse, né? Há 39 dias Nínive será destruída. O dia inteiro falando isso. E no terceiro dia ele falou assim: há 38 dias Nínive será destruída. Daqui a 38 dias Nínive será destruída. No terceiro dia de caminhada. E no quarto dia de caminhada e último, quando ele já ia caminhar para sair da cidade,
mas ainda duraria um dia ainda essa caminhada. No finzinho da tarde, ele sairia da cidade. Ele disse, há 37 dias, ele foi diminuindo, sabe, irmãos? De 40 dias, Nínive será destruída, a 38 dias, 39 dias, Nínive será destruída, conforme ia passando o dia, né? Há 38 dias, Nínive será destruída, e no último dia, ele falou assim, há 37 dias, e Nínive será destruída. E saiu da cidade e subiu num monte. Sabe por que ele subiu nesse monte? Esse cara é meio sem noção. Ele subiu nesse monte porque ele queria ver a cidade ser destruída. A cidade que tanto judiou do povo deles. Talvez dele também. Então ele subiu lá e armou uma barraquinha de qualquer jeito lá, de um lugar de onde dava para ele ver Nínive. Ele queria ver como que ia acontecer. Eu acho que ele pensou assim, vai acontecer igual aconteceu lá em Sodoma, né? Vai cair fogo no céu, vai acabar com tudo. É isso que eu quero ver. Quero ver se esse povo aí vai levar a gente cativo de novo, né? Daí ele pegou, armou uma barraquinha assim de qualquer jeito, só umas madeirinhas assim, torta. Pai entrou lá de baixo, arrumou, limpou o chão e ficou lá e ficou de olho na cidade para ver o que ia acontecer com a cidade. Rapaz, tinha um coração ruim. Aí pronto, aí diz a palavra do Senhor, irmãos, que Deus fez crescer lá fez crescer sobre a cabana de Jonas eu não vou falar sobre isso agora não, espera aí que eu vou falar. Mas antes eu vou falar uma coisa para vocês que aconteceu antes, que fez com que essas palavras de Jonas tocassem o coração das pessoas. Por que uma palavra tão fria dessa tocaria o coração das pessoas? Eu vou explicar para vocês por quê. Na verdade, Deus já tinha feito uma coisa acontecer antes disso, que fez com que eles ficassem medrosos com relação ao que Deus faria, sabe? Naquela época, irmãos, sabe? Naquela época, narra a história que houve naquela região do mundo, né, um eclipse solar, até então nunca visto, tá? Isso ocorreu entre 765 a 759 a.C. E também teve lá um eclipse lunar. Olha para você ver, isso aí é assustador para quem não conhece, irmãos. Você já pensou o dia de repente vir à noite? Você já pensou uma coisa dessa, irmãos? Quem impedirá que uma coisa dessa aconteceria? De repente você olha para o sol está sendo tampado, você não sabe por quê, né? Sabemos que se fosse o povo, onde tem que as pirâmides mesmo, o povo egípcio, talvez eles até saberiam que é um eclipse, porque aquele povo, irmãos, com relação à astrologia, são muito inteligentes, muito. Eles eram muito inteligentes, especialistas nisso. Sobre a astrologia, muito espertos. Mas Nínive não. Nínive ficou muito assustada quando o dia se tornou noite. Para eles era o fim dos tempos, acabou o mundo, apesar deles nem acreditar nisso. Mas pensa o seguinte: morri. Eu acho que cada um deles pensou assim: morri dessa noite, desse dia eu não passo, porque o dia virou noite. Eu tenho que acender a luz, há uma vela aqui, não sei se tinha vela naquela época. Eu tenho que acender uma candeia aqui para me ver o meu amigo aqui, porque acabou o dia, é meio-dia, acabou o dia. Você sabe que o dia do pessoal de Israel daquela época, o dia ia até 6 horas. Já comentei no outro vídeo que o dia do povo de Israel tem 12 horas, tá bom? O nosso tem 24 horas, o deles tem 12 horas. Eu vou explicar para vocês aqui também, para vocês entenderem, tá bom? Então, o dia começava em Israel às 6 horas da manhã, tá bom? Aí ia 7, a primeira hora,
8 a segunda hora, 9 a terceira hora, aí é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, às 6 horas acabava o dia. E se você contar isso aí, vai dar 12 horas. Acabou o dia. E a noite, como era contada então? A noite era contada por vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. Então, 7, 8, 9 da noite era a primeira vigília. Tá? 7, 8, 9 era a primeira vigília. As primeiras 3 horas, cada vigília tinha 3 horas, viu, irmãos? Então, quando começava a outra vigília, era às 10 horas. Então, 10, 11, 12, meia-noite aqui no caso para nós, né? Seria já a segunda vigília. Agora aqui para nós já começa o dia, né? 1h da manhã já começa o dia para nós, né? Por isso que o nosso dia tem 24 horas. Mas para eles não. Estamos aqui na segunda vigília. A primeira vigília começou das 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, a primeira vigília. A segunda vigília das 9, das 10, 11, meia-noite, 12. Seria a segunda vigília deles. Então, a terceira vigília deles começava 1 hora, 2 horas e 3 horas. A terceira vigília deles. E a quarta e última vigília era das 4, 5 e 6. Porque às 6 horas já começariam para eles o dia. Das 6 às 7 era a primeira hora do dia para o povo de Israel. Tudo bem? E essa última vigília aqui, irmãos, das 3 às 4, eu comentei no outro vídeo já, mas vou comentar de novo. Essa última vigília aqui para eles, das 3 às 4, era quando eles acreditavam que apareciam fantasmas para todo lado. O fantasma estava liberado nessa última vigília, sabe? Até, irmãos, uma coisa que é bom lembrar, lembra quando Jesus chegou, já era tarde da noite, diz a Bíblia, se você for ver lá, a gente vai ler uma passagem dessa, uma hora dessa. Uma hora dessa a gente vai ler essa passagem, vocês vão ver que quando Jesus foi andando pelo mar, por cima das águas, encontrar com os discípulos dele, vocês lembram que eles disseram? É um fantasma. Por quê? Porque estava na terceira vigília, na quarta vigília, a última vigília, das 3 horas às 6 horas da manhã. Então foi nesse horário que Jesus foi andando por sobre as águas, né? E eles vendo aquele vulto branco vindo, pensavam, é um fantasma. É exatamente nessa hora que o povo de Israel acreditava que os fantasmas apareciam. E Jesus vai aparecer logo numa hora dessa. Né, irmãos? Os caras tomaram um maior susto, apesar de ser discípulo de Jesus, não acreditavam nele nada. Tomaram um maior susto, só passaram a acreditar em Jesus de verdade, irmãos, depois que Jesus ressuscitou. Antes disso, eles iam bem naquela, eles viam os milagres, achavam bonito, né? Mas lembra que eles falaram para ele: pô, o pessoal do Judéia queria te matar agora há pouco, só voltar para lá? Pô, se eles acreditassem que ele era realmente Deus, eles nem falavam isso. Pô, com um sopro, diz a Bíblia, ó, com um sopro, Deus vai derrotar todos os seus inimigos. Isso nós vamos ver quando a gente for fazer o estudo de Apocalipse, tá? Com um sopro, tá? E tem música aí dizendo aí, como eu já disse também, já comentei sobre isso, que eu parei de ouvir esse pessoal. Tem música aí dizendo aí que quando Deus for vir aqui é para ele tomar cuidado, porque o mundo está perigoso. Para Jesus, irmãos, isso é motivo de sorriso, né? Isso é motivo de dar risada. Tudo bem, então? Então tá. Então teve um eclipse antes lá, e o povo de Nínive ficou preocupadíssimo, irmãos. Cada um deve ter pensado: é a última vez que eu estou te vendo, eu vou morrer. Eu nunca vi isso. Olha lá o sol sendo coberto por um negócio, eu não sei o que é aquilo. Hoje nós sabemos, né, irmãos? Mas o sol sendo coberto por aquele negócio lá, e está cobrindo o dia, está acabando o dia. Estamos no meio do dia, o dia está virando noite, e já está aparecendo até estrela. Que é isso? E logo depois, tá? Aconteceu, olha para vocês verem, irmãos, que não foi muito longe não. Logo depois disso aí, aconteceu o eclipse lunar.
eu acredito que até nessa mesma noite, porque Deus queria o coração desse povo para Ele. E Deus pode todas as coisas, né, irmãos? Eu acredito o seguinte, que no sol desaparecer atrás da lua lá no caso, né? E ficou lá, irmão, ficou lá o dia inteiro. Foi um eclipse solar do dia inteiro, sabe? Aí o que aconteceu? Apareceu a lua, né? Apareceu a lua, apareceu as estrelas. Eles ficaram preocupados demais, sabe, irmãos? Aí depois de alguns dias aconteceu o quê? O eclipse lunar. Eles pensaram o seguinte: olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que cada um pensa consigo mesmo. Eu vou morrer. Porque, irmãos, houve um arrependimento com essa pregação de Jonas. Isso não é uma pregação, irmãos. Daqui 3 dias, daqui 40 dias, essa cidade será destruída. Daqui 39 dias, essa cidade será destruída. Daqui 37 dias, essa cidade será destruída. Daqui a 37 dias, essa cidade será destruída. Isso não é uma pregação, né? Para aquele povo se converter com isso, Deus tinha feito algo antes, entendeu? Então, na verdade, a pregação de Jonas foi colocar no coração deles o que eles já pensavam: eu vou morrer, sabe? Com esses negócios que estão acontecendo no ar aí, esse negócio esquisito aí, o sol apagando no meio do dia. Eu nunca vi um negócio desse, entendeu? E tem mais uma coisa que aconteceu. Foram 3 coisas que Deus mandou, viu, irmãos? Antes de mandar Jonas, o desobediente. Depois, no ano de 1765, olha, no ano de 765 e 769, irmãos, eu estou olhando aqui as duas datas, é a mesma data do eclipse. Foi mesmo aqui, ó. Na data do eclipse de 765 a 759 a.C., aconteceu o eclipse solar, aconteceu o eclipse lunar e aconteceu 2 pragas terríveis no campo dos assírios e da Babilônia também, dos ninivitas. Praga terrível que acabou com tudo, não sobrou nada. Quem tinha alguma coisa guardada em casa comeu, quem não tinha teve que pedir emprestado, porque acabou tudo. A praga veio para acabar com tudo e acabou mesmo. Eles pensaram o seguinte, o povo de Nínive: eu vou morrer. Cada um deles deve ter pensado no seu coração, né, irmãos? Depois de uma catástrofe dessa, né? Primeiro o sol se apaga, depois, alguns dias depois, eu creio, a lua se apaga. Apesar da data aqui, está tudo no mesmo dia, viu, irmão? Deixa eu ver se está no mesmo dia. Não está. Eclipse lunar aconteceu, vou falar para vocês quando que aconteceu a praga e o eclipse solar, porque isso aconteceu na mesma época. Foi em 765 a.C. e 759 a.C. Então, foi nessa data, de 759 a 765, aconteceu esse eclipse. Foi nessa época, viu, irmãos? O eclipse durou um dia só, mas um dia inteiro. É apavorante, realmente é apavorante, né? Então, nesse mesmo dia aconteceu a peste também. Porque eu estou vendo aqui a data da peste, da praga, quer dizer, é a mesma data, 765 a 759 a.C., aconteceu a praga lá. Agora, o eclipse lunar, eu estou vendo aqui, é uma outra data. Então, a eclipse lunar foi numa outra data, que ficaria até estranho, né, irmãos? Ter o eclipse lunar e o eclipse solar, porque se o eclipse solar depende da lua entrar na frente do sol, né? E o eclipse lunar depende da lua. Eu não sei se é isso, eu não sou astrônomo, eu não entendo muito disso, mas eu penso que o eclipse lunar é porque a lua entra na frente do sol. Eu acredito assim, eu não sei.
E eu acredito que o eclipse lunar é quando não sei se a Terra faz a sombra na Lua, alguma coisa assim. Mas eu sei que o eclipse lunar, o eclipse solar e a peste, as duas pragas que tiveram. Eu acredito que uma praga foi doenças, daquelas doenças, e a outra foi no campo, para acabar com o campo. Acabou com tudo, não sobrou nada. Então foi duas pragas terríveis, diz a Bíblia. Diz aqui que foi, não, a Bíblia não está escrito nisso, mas está escrito nos livros históricos, que foi duas pragas terríveis, assustadora, algo que ninguém podia controlar, assim como o eclipse do solar também ninguém podia controlar, assim como o eclipse lunar também ninguém podia controlar. A única coisa que a gente podia ter é medo. Então o eclipse lunar, irmão, foi numa outra data, foi em 763 a.C., tá? Teve o eclipse lunar. Então isso tudo, irmão, agora eu vou falar uma palavra difícil, corroborou. Vou falar essa palavra é muito boba. Isso tudo colaborou, irmãos, para que o povo ninivita aceitasse essa pregação chucra de Jonas. Entendeu? Porque quando eles ouviram Jonas falar isso, desde o rei até os animais, todos eles serviram a Deus e acreditaram em Deus. A partir disso, todos eles acreditaram em Deus. Aí aconteceu uma coisa que agora que é até engraçado, mas aconteceu. Então foi o seguinte, então a cidade inteira, irmãos, 300 mil pessoas, eu estou falando a cidade inteira, 300 mil pessoas. No centro tinha mais ou menos 120 mil pessoas no centro da cidade de Nínive. Porque Nínive era uma cidade tão grande, irmãos, que ela era a capital dos assírios. Era tão grande essa cidade, uma cidade de um comércio forte, sabe, irmãos? Comércio forte, um povo que, sabe, muito poderoso. Eles eram muito poderosos, tinham muros muito fortes por volta da cidade. Era uma cidade muito forte, sabe? Então o comércio deles era muito poderoso também, sabe, economicamente. Então eles eram muito fortes. Mas isso que Deus fez antes fez com que a pregação de Jonas assustasse eles, porque ele só disse uma palavra, uma frase, né? Em 40 dias essa cidade será destruída. Em 29 dias essa cidade será destruída. Em 40 dias essa cidade será destruída. Em 39 dias essa cidade será destruída. E o pessoal ouvindo e ficando de olho, já tinha vindo o eclipse. Para eles já iam morrer naquele eclipse. Há 37 dias essa cidade será destruída. Há 40, 39, a 38, a 37 dias essa cidade será destruída. Quando ele terminou de falar isso, irmão, a cidade toda buscou o Senhor. E diz a palavra do Senhor que o rei tirou sua túnica, sua coroa, tirou tudo, vestiu roupa de saco, porque isso era normal naquele povo. O povo de Israel fazia isso naquela época. Isso era um jeito de se humilhar na presença de Deus, irmãos. Ele se humilhava assim, tirava suas roupas, vestia uma roupa de saco, aquele saco feio, sabe aquele saco cor de cinza? Um saco que põe batata. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei com isso. No meu passado, quando eu era criança, eu trabalhei com isso, eu tinha uns 14 anos, eu acho. Eu trabalhei num lugar onde se ensacava batata. E aquele saco era feio, sabe? Então eu fico imaginando um rei vestir aquilo. Mas eles vestiam aquilo, irmãos, para mostrar para Deus a sua humilhação. Além disso, Davi fez isso também quando ele cometeu adultério com Betseba. Ele também fez isso, porque Deus falou assim: tudo bem, você cometeu adultério com Betseba, né? Você matou o marido dela, cometeu adultério com ela, com Betseba, então eu vou matar o filho que você teve com ela. Deus falou. E Davi,
E sendo, não é, nessa época já era rei? Davi já era rei na época, sim. Davi deve ter tirado toda a roupa de rei, colocado um pano de saco, né? Vestido de pano de saco, eles colocavam cinza no chão e sentavam em cima daquela cinza e ficavam ali clamando a Deus: Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Jesus não, Jeová, tenha misericórdia. Eles não sabiam que Jesus era Jeová. Nós sabemos hoje. Deus, Jeová, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, até que chegou a notícia que o filho dele tinha morrido. Amém? Até chegar a notícia que o filho dele tinha morrido. Como é que pode um negócio desse aqui, né, rapaz? Vou falar para você, né? Isso aqui, rapaz. Desculpa aí. Puxa vida. Irmãos, desculpa, tem hora que eu mexo aqui nas teclas, porque sai tudo fora do ar. eu mexo aqui na tecla. Eu passei a mão em cima da pet mouse aqui e saiu tudo fora do ar. Desculpa. É que eu tô meio dando risada hoje, porque Jonas realmente era meio cabeção. Então ele subiu, ele falou isso e subiu. Porque ele pensou o seguinte: Deus vai destruir isso aí. Esse povo aí não fala nada, então Deus vai destruir. Subiu numa montanha e ficou lá. Armou uma cabaninha que passava o sol, tá? Que machucava ele. O sol era muito forte. Naquele lugar lá, irmãos, em Israel, o sol é muito forte. É muito forte. Lá o sol é terrível, tanto é que tem mar lá que é puro sal, de tão forte que é. O Mar Morto, por exemplo, ele é puro sal. Não tem, chama de Mar Morto por causa disso. Não tem vida lá. É tudo sal. Você põe água na boca, ela queima a sua boca. Tanto sal que tem aquilo. Se você jogar uma pedra dentro do Mar Morto, ela sobe. Ela fica no ar, sabia? Ela submerge. Ela não fica lá no fundo, de tão forte que é o sal daquele lugar. Mar Morto, é um mar morto mesmo. Não vou ficar mexendo nas coisas do computador, senão vai ser fora do ar de novo. Vou falar sobre Jonas agora, irmãos. Estou terminando já. Então Jonas pegou, subiu lá no morro, fez uma cabaninha de qualquer jeito, rapidinho. Opa, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver como é que Deus vai destruir essa cidade. E ficou olhando. E o sol queimando ele. E ele de vez em quando dava uma matinha com uns galinhos, mas o sol está pecando, porque aquele lugar é quente. Se lá na cidade, lá embaixo no vale, já é quente, imagina na montanha, onde Jonas foi armar a cabaninha para ele ver como Deus ia destruir Nínive. Mal sabia ele, irmãos, que todos aceitaram a Deus, todos eles. O rei passou uma ordem seguinte: a partir de hoje, durante quantos dias? Acho que uns 5 dias. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Está aqui no versículo 3, ó. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, dizendo, dos grandes é os chefões que ficaram junto com o rei, aquelas pessoas que ficaram junto do rei, né? Igual o presidente é um vice, né? Aquele negócio. As pessoas grandes que ficaram perto do rei mandou avisar a nação: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Eu estou aqui no capítulo 3 de Jonas, no versículo 8, viu, irmãos? Se quiser conferir, os homens e os animais serão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um no seu mau caminho da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará? Quem sabe se voltará a Deus
e se arrependerá de apartar do furor, de se apartar do seu furor e da sua ira, de sorte que não pereçamos. E diz aqui o versículo 10 do capítulo 3, vou dar uma continuadinha, irmão, porque é importante isso aqui. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: e Deus realmente ouviu o clamor deles. O versículo 10 do capítulo 3 diz assim: e Deus ouviu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Eu fico observando aqui, irmãos, que quando Deus perdoou esse povo, Jonas deve ter ficado muito raivoso, muito raivoso, muito raivoso. Mas agora Jonas já entendia que Deus podia estar em todos os lugares, né? Porque para ele estar dentro do estômago de uma baleia por 3 dias, imagina só o que acontece quando você come alguma coisa. Imagina, você come uma banana, o que acontece quando ela cai no seu estômago? O seu estômago, irmãos, o que acontece? Eu acho que vocês devem saber, mas eu vou falar. O que acontece no seu estômago é o seguinte: caiu a banana lá no seu estômago, né? Ou então você almoçou. O seu estômago começa a fazer assim, ó, com aquela banana. E ele fazendo assim, ele libera mais de 3.000 tipos de enzimas, que são líquidos, que vão para o seu corpo. Eles vão ali para colher os nutrientes daquele alimento e levar para o seu pelo, para o seu osso, para o seu olho, para a sua pele, para os seus dentes, para o seu cabelo, para tudo, para a sua unha, entendeu? A sua unha só está bonitinha assim. Acabei de cortar, meu irmão, estava suja. Acabei de cortar. Acontece o seguinte, que aí eu fico imaginando Jonas lá no estômago do peixe e caindo aquelas químicas ali. Químicas, irmãos. Porque é o seguinte, imagina bem, é só imaginar, tá? Não precisa ficar pensando muito não, que eu vou falar um monte de bobeira agora. Presta atenção, não é bobeira não, é coisa para você aprender. Para você analisar o que Jonas passou lá. Jonas caiu lá. Aí o corpo da baleia mandava enzimas para lá, não sei o que manda para lá, mas mandava para lá para fazer digestão, né? E essa digestão faz o quê? Faz com que o seu arroz, o feijão, a carne, a verdura que você comeu vire o quê? E vá para o intestino, né? E isso caiu em cima de Jonas. Muitas pessoas dizem que Jonas, ao ser cuspido pela baleia na praia, ele saiu de dentro dela todo manchado. Eu não acredito não. Eu não acredito. Porque eu penso o seguinte, que, irmãos, eu creio nisso, que onde Deus está, a bênção está. E se Deus fez isso com Jonas, foi para repreendê-lo e não para judiar dele. Vocês pensam assim também? Então, aí agora eu vou contar uma história hilária, agora é meio hilária assim. Aí Jonas fez aquela cabaninha e ficou lá esperando, né? Deus, ele não sabia que o povo lá embaixo estava tudo obedecendo a Deus. Você viu aqui? O rei deu uma ordem para os seus chefes, lá para os caras que ficaram do lado de lá: avisa a cidade inteira que ninguém come mais. E eu não sei quantos dias, porque a palavra chegou ao rei de Nínive, levantou o seu trono e tirou as suas vestes, cobriu-se de pano e de cinza. Não diz aqui quantos dias não, mas eu acredito, irmãos, que eles ficaram assim uns 3 ou 4 dias, por aí, sabe? E Deus ouviu o clamor deles, sabe? E Deus falou isso para Jonas, quer ver? Aí aconteceu o seguinte:
Jonas subiu lá no morro e ficou lá de olho na cidade de Nínive, né? Ficou de olho para ver como é que Deus vai destruir eles. Que Jonas odiava aquele povo. Ele não gostava daquele povo, e ponto final. Não gostava mesmo. Tanto é que ele desobedeceu a Deus, foi por causa disso. Ele não queria falar bem queria profetizar para aquele povo, porque tinha medo do seguinte: se eu falar para aquele povo e eles se arrepender do mal que eles estão fazendo, porque Deus está querendo destruir eles, se eu falar para aquele povo e eles se arrependerem do mal que eles estão fazendo, eles vão ficar fortes de novo e vão acabar colocando nós em cativeiro de novo. Eles vão pegar Israel e vai colocar Israel como cativeiro de novo. E isto, irmãos, realmente aconteceu. Se você estudar, você vai ver que isso realmente aconteceu depois. O povo, eu não vou ficar mexendo, não, porque eu fico mexendo aqui, eu acabo tirando um negócio, estou falando do ar aqui. Aí, isso realmente aconteceu. Eles se converteram ao Senhor, né? Deus achou legal o que eles fizeram, né? Se converteram ao Senhor, mas Jonas não tinha se convertido ainda, dos seus maus pensamentos com relação a Nínive, que queria que isso fosse destruído. Ele fez uma cabaninha lá em cima mesmo, de qualquer jeito, meio mal feita assim, e ele ficou lá debaixo, e aquela cabana passava sol, e o sol estava de lascar. Isso é tudo coisa de Deus, viu, irmãos? Vocês vão ver agora que é tudo coisa de Deus. Aí Jonas lá em cima da cabana, olhando Nínive, para ver como ela seria destruída, se ia descer fogo do céu, ia queimar, matar todo mundo, o que ia acontecer. Aí Jonas estava lá, um sol de arrebentar. Aí Deus fez nascer atrás da cabana de Jonas um pé de abóbora. A abóbora tem umas folhas grandes, bonitas, né? E deve ser a abóbora mais viçosa que tinha, né? Então, durante o começo da manhã, nasceu esse pé de abóbora por sobre a cabana de Jonas e cobriu a cabana dele, mas deu uma sombra, irmãos. Aquela sombra que no calor parece que você está dentro da geladeira, tão gostosa que era essa sombra. É tudo coisa de Deus, irmão. É tudo provisão de Deus para o seu povo. Então Deus mandou aquela boboreira crescer, de repente a boboreira cresceu. Cresceu e ficou por cima da cabana de Jonas, e aquele sol que perturbava Jonas, ele suando, parou de suar e começou a ficar fresquinho, sabe? Fresquinho. E Jonas dormiu e passou o dia. E no outro dia de manhã, quando ele acordou, irmãos, Wesley Henrique, tudo bom, Wesley? Que Deus te abençoe. Então, quando ele acordou no outro dia, aquela boboreira tinha morrido. O bicho, Deus tinha enviado um bichinho lá e tinha comido ela, o tronco dela, eu creio, ela murchou e morreu. Nossa, como que Jonas ficou bravo com aquilo. Mas ele ficou muito bravo e falou para Deus: eu vou morrer, eu quero morrer, eu não quero ficar mais aqui não, eu quero morrer. Wesley Henrique, oi Wesley, que Deus te abençoe, tá? Jonas disse para ele: eu quero morrer, eu não quero mais ficar aqui, eu quero morrer. Ele era cheio de sabe essas pessoas, irmãos? Essas pessoas assim meio inconsequentes, sabe, essas pessoas meio infantis. Jonas era assim. Qualquer coisinha, eu vou morrer, eu quero morrer. Eu quero morrer. Ele falou isso mais de uma vez aqui no livro. Se vocês vão ler, só tem 4 capítulos, irmãos. Lê, vocês vão ver que é bem interessante. Então, ele falou, depois que viu a boboreira morrer, ele falou para Deus: puxa vida, eu quero morrer, porque morreu, que está me dando uma sombra gostosa, morreu. Então eu quero morrer. Eu estou olhando aqui, porque parece que eu estou ouvindo barulho de chuva, está um calor aqui também. Aí, eu quero morrer, porque o pé de abóbora morreu, então eu quero morrer também. Eu estou morrendo de calor, porque eu vou morrer mesmo, de calor. Aí Deus falou o seguinte para Jonas: Jonas, por que você fez essa cabana aí? Aí Jonas falou assim: por mim veio a destruição de Nínive, né? O Senhor não mandou falar para elas que dentro de 40 dias ela ia ser subvertida, ia ser destruída? Eu estou armei a cabana aqui para ver, né, a cidade ser destruída.
Aí Deus falou assim para Jonas: e por que você está nervoso com relação a essa abobreira aí, essa pé de abóbora aí? Eu falei assim: não, é que estava fazendo uma sombra gostosa sobre mim, agora não está mais. Ué, que história que é essa? Que bicho que é esse que comeu ela? Por que fez isso? Agora eu estou com vontade de morrer. Sabem, pessoas inconsequentes, é isso. Jonas era mais ou menos assim. Tá cheio de gente assim por aí, né, irmãos? Então, Deus falou para ele: Jonas, eu vou te falar uma coisa. O que é mais importante para você, Jonas? Esse pé de abóbora aí, que te deu uma sombra e que já morreu, que vive só algumas horas e morre, igual esse pé de abóbora morreu, ou aquele povo lá embaixo, que são mais de 130, 140 mil pessoas, que tem a vida eterna, que a vida deles é eterna. Irmãos, uma coisa que eu queria explicar para você que está ouvindo a palavra de Deus agora: você nasceu da sua mãe, você nunca mais você vai morrer. Você nasceu para viver eternamente, viu? Acredite nisso. Você nasceu para viver eternamente. Você não morre mais. Você nasceu do ventre da sua mãe, você foi escolhido lá, Deus te escolheu lá. Sabe por que Deus te escolheu lá? Porque Ele viu alguma coisa interessante em você. Sabe por quê? Porque senão Ele já tinha te matado lá, né? Deixar para que nascer para quê? Uma pessoa que, né, só vai fazer o mal, não vai servir para nada nessa vida. Mas não, Deus te fez nascer. Diz a palavra do Senhor que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, e Ele te fez nascer. E você é uma pessoa, desculpa, não estou apontando dedo para ninguém. Você é uma pessoa, você é uma pessoa tão especial que você não nasceu para morrer. É daqui para a eternidade, tá bom? Daqui para a eternidade. Não pensa que quando você morreu, foi enterrado, acabou. Não acabou nada. Não acabou nada. Passamos por aqui, porque é aqui que nós compramos nosso passaporte para a eternidade, viu? Deus nos fez nascer aqui, nascemos. Agora aqui nós vamos comprar nosso passaporte. Qual é o passaporte? Esse passaporte se chama Jesus de Nazaré, viu? Crendo em Jesus, você vai para a eternidade com Ele. Se você não crê em Jesus, você não vai para a eternidade com Ele. Você vai descer, né? Eu não vou falar inferno, irmãos, mas eu vou falar aqui para um lugar de tristeza, de muita dor. Eu não gostaria que ninguém fosse para esse lugar, não. Mas gostaria que todo mundo tivesse esse entendimento, que nós estamos aqui, nascemos da nossa mãe. Aqueles que morreram, olha para você ver como que você morrer não é morrer, é esperar, é dormir. Aqueles que morreram, diz a palavra do Senhor Jesus, ressuscitarão primeiro, tá? Desde mais de 3.000 anos atrás, eles ressuscitarão primeiro. Os mortos, que não são mortos, porque Deus não fez eles para morrer, fez eles para viver eternamente. Não só eles, mas nós também. Você também que está ouvindo aí, viu? Deus fez você para viver eternamente. Você nasceu do ventre de sua mãe, você foi um escolhido, você teve sorte de ser um escolhido. Não é sorte não. Não é sorte não. Você é um milagre de Deus. Isso que você é. Você é um milagre de Deus para herdar o céu. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Essa pregação de Jonas, irmãos, estou terminando aqui, tá? Já estou fechando minha Bíblia. A próxima pregação, irmãos, eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue, tá? Estou terminando aqui a pregação de Jonas. E a próxima pregação então vai ser sobre a mulher do fluxo de sangue, tá? Nós vamos ler sobre ela. E vai ser interessante saber o que aconteceu com ela, viu? Porque Deus foi um milagre muito tremendo também na vida dela. Então que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus.
Vamos fazer uma oração, irmãos, quando nós terminar essa pregação? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Jesus, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Por esse dia, Pai, em que levantamos cedo, abrimos os olhos, estamos vivos. Por Sua graça. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma noite que já dormimos. Estava uma delícia a noite, muito bom. Foi um sono reparador, muito bom. Obrigado, Senhor. Que esse dia possa se repetir muitas vezes na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Estou terminando aqui o vídeo, irmãos. Então a próxima pregação vai ser sobre a mulher do fluxo de sangue. Se você pega a sua Bíblia, já lê aí para você ficar por dentro do assunto, tá? E tira suas conclusões e marca do lado, irmãos, para ver se vai bater com o que nós vamos falar, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.